Saudações a todos. André Fonseca Miguel Lutumba fala para vocês, né? Estudante do curso de licenciatura em matemática, bolsista do RP, sobre o projeto Física e Matemática. Então, nesta videoaula nós vamos dar continuidade à resolução, né, das equações do segundo grau. Só que a nossa questão número 2 diz o seguinte: resolva os problemas a seguir usando equações do segundo grau. Tá? Então, no item A, nós temos uma questão que diz o seguinte: a soma de um número real com seu quadrado é 42. Determine esse número. Tá certo? A pergunta é: a gente sabe que número real é esse que nós estamos à procura? A resposta é não. Então, vou aqui indicar por x um número natural. É o número real, tá? Não é natural não, tá? Não é natural. Já estava aqui a tentar fazer uma pequena confusão, tá? De algo que não está escrito aí e eu acabei falando. Então, prontos. Nós queremos esse número real, tá, né? E que diz o seguinte: a soma desse número real com seu quadrado, né? Então, x ao quadrado é o quadrado do número em causa. Tá? Segundo a questão, somando esse número com seu quadrado, né, x mais x ao quadrado, isso deve ser igual a 42, tá bom? Então, daqui nós teremos o que? X ao quadrado mais x menos 42, isso é igual a zero. Então, nós conseguimos aqui formar uma equação do segundo grau, tá? Onde A para nós é 1, B é 1 e o C é o que nós temos aí, 42, então menos 42, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos usar a nossa fórmula, né? Que já sabemos como ela é. Aqui é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, onde o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Tá? Então, vamos aqui, né, buscar o nosso delta. Vamos ter que o nosso B é 1, né, vai ficar aqui 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A, que é 1, vezes o C, que é menos 42. Então, o delta vai ficar aqui 1. Observe, negativo com negativo, positivo, né? Vamos ter então positivo ali. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 4 são 16. Então, temos aqui 1 mais 168. E essa soma aqui nos dá 169. Ora, o nosso delta é 169. E esse número é positivo? O que isso significa? Que a equação, né, que nós temos aqui, ela possui duas raízes reais e distintas uma da outra. Tá? Então, x1 e 2 vai ser menos... vamos substituir aqui, né, na nossa fórmula, o nosso B, o nosso delta e o nosso A. O nosso B é 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 169, isso sobre 2 vezes 1. Então, x1 e 2 é menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 169 é 3, né? Ou seja, é 13, né? Isso sobre 2. Então, daqui nós encontramos que x1 é menos 1 mais 13 sobre 2 e o x2 é menos 1 menos 13 sobre 2. Ora, continuando, né? Vamos ter x1 vai ser menos 1 mais 13 dá 12 sobre 2, que dá 6. E o x2 vai ser o quê? Menos 1 menos 13 dá menos 14 sobre 2, que dá menos 7. Então, esse número real que nós estamos à procura, ele pode ser igual a 6 ou então pode ser igual a menos 7. Tá? Nós podemos verificar isso, né? Não é difícil de nós percebermos isso. Se eu coloco 6 aqui, vou ter que 6 mais o quadrado de 6. 6 ao quadrado é 36. Então, vou ter que 6 mais 36, na verdade, é 42. Tá? E aqui, se eu coloco menos 7, vou ter menos 7 mais o quadrado de menos 7. Menos 7 ao quadrado
é 49, né? Então vou ter que menos 7 mais 49, ou então 49 menos 7 são 42. Dali que isso é raiz, isso também é raiz da nossa equação, tá bom? Vamos para o item B, que diz o seguinte, tá? O nosso item B, né, diz o seguinte, subtraindo o inverso de um número real qualquer desse mesmo número, obtemos 3/2. Determine esse número. A forma de resolução é basicamente a mesma, né, do item anterior. A gente não sabe que número real é este, então vou simbolizar por y, tá? Como sendo o número real que nós estamos à procura, tá? É o número real desconhecido. E a questão é, devemos subtrair desse número o inverso dele, tá? Para que o resultado seja igual a 3/2. Então, como a questão diz, né? Subtraindo o inverso de um número real qualquer desse mesmo número, obtemos, no caso, 3/2. Então, vamos ter que y menos o inverso, né? Que é 1/y, vai ser igual a 3/2, tá? Vamos ter isso ali. O que nós podemos fazer aqui? Vamos achar aqui, né, denominador comum. Vamos ter aqui y, então isso vai ficar aqui, y² sobre y menos 1/y é igual a 3/2. Ora, aqui vamos ter y² menos 1/y é igual a 3/2. Essa equação que nós formamos aqui, ela vai ser real se o y for distinto de zero, tá? Conforme nós explicamos também nas outras videoaulas anteriores, né? A razão pela qual o y não pode ser zero, tá? Quem não entendeu ou quem não se recorda, pode voltar, né? Vendo as outras videoaulas, lá está a explicação da razão pela qual, né, o denominador nunca pode ser zero, tá certo? Então aqui quando eu faço o sistema cruzado, vou ter que 2, né, que multiplica y menos 1, vai ser igual a 3y. Então daqui vou ter que 2y² menos 2 menos 3y, isso é igual a 0, tá? O que a gente terá? Vamos ter 2y² menos 3y menos 2, isso é 0. Ora, aqui temos uma equação, tá? Onde o nosso A é 2, o nosso B é menos 3 e o nosso C é menos 2. Aqui agora encontramos um valor de A diferente daqueles que nós estamos acostumados a trabalhar, né? Que era 1 em todos os casos que nós resolvemos. Mas agora o nosso A ele é igual a 2, tá? Então, o que nós vamos ter? Que y1 e 2, né? Eu vou fazer direto, né? Porque nós já sabemos a nossa fórmula. Vai ser menos, o nosso B é menos 3, mais ou menos, raiz quadrada. O nosso delta, conforme nós já descrevemos no item anterior, vai ser B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes, né? O nosso A é 2 e o nosso C é menos 2, tá bom? Isso sobre 2 que multiplica 2, tá certo? Então, daqui nós vamos ter que y1 e 2 vai ser que menos com menos dá mais, está aqui mais 3, mais ou menos, raiz quadrada, menos 3 ao quadrado é 9, e aqui vamos ter quanto? Mais 16, né? Porque aqui vamos ter menos 2, que multiplica com menos 4 dá 16, isso sobre 4, tá bom? Então, isso vai nos dar aqui 3, mais ou menos, raiz quadrada de quê? De 9 mais 16, que dá 25, né? E raiz quadrada de 25 é 5, isso sobre 4. Então, daqui nós encontramos que y1 é 3 mais 5 sobre 4, que dá 8 sobre 4, isso dá 2, tá? E o y2 vai ser 3 menos 5 sobre 4, né? Isso vai dar menos 2 sobre 4, que vai dar menos 1 por 2. Então, esse número ou é 2 ou é menos 1/2, tá certo? E
vamos para o item C, tá? O item C da nossa questão diz o seguinte: para que valores de m, né? Para já o m tem que ser distinto de zero. A equação, né? A equação que nós temos aqui tem duas raízes reais diferentes, tá? Para que valores de m é o que nós queremos, para que a equação tenha duas raízes reais e diferentes. Ora, na definição nós explicamos, né, mais ou menos o que é uma equação de segundo grau, quando é que ela tem equações, ou seja, quando é que ela tem raízes reais, né, diferentes uma da outra, quando é que essas raízes são iguais e quando é que não existem raízes reais. Aqui a questão já afirma que nós queremos os valores de m para que essa equação tenha, né, raízes reais. Então, segundo o que nós vimos na definição, uma equação de segundo grau, ela tem raízes reais, né, se o delta for diferente ou então maior que zero, né? Essas raízes são reais e diferentes uma da outra. Quando é que isso acontece? Quando o nosso delta é sempre positivo, tá bom? Na verdade, o que nós queremos aqui é encontrar o delta, né? É encontrar o delta, onde para nós, né, como vimos, o delta é b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Agora vamos aqui identificar quem é o nosso b, quem é o nosso a e quem é o nosso c. Bom, a nossa equação é mx ao quadrado menos 2mx mais 5 igual a zero, com a condição de que o m deve ser diferente de zero. Claro, se o m for igual a zero, essa equação deixa de ser do segundo grau, conforme nós também vimos na definição, né, sobre a equação do segundo grau, tá certo? Então, vamos aqui, o nosso b, ele é menos 2m, o nosso a, que até podia ter indicado primeiro, é m, e o nosso c é 5. Ora, eu vou substituir, né? Aqui nessa expressão vou ter que o meu delta, ou então o nosso delta, ele vai ser igual, tá? O nosso b, que no caso é menos 2m ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é m, vezes 5. Eu vou continuar aqui, vou ter que delta vai ser igual a 4m ao quadrado menos 20m, tá bom? Mas, ora, o que nós queremos é que essas raízes que nós vamos encontrar sejam diferentes uma da outra. E com qual condição? Que o delta seja maior que zero. Então, daqui vamos ter que 4m ao quadrado menos 20m deve ser positivo, para que as raízes sejam reais e distintas uma da outra. Ora, aqui tem um 4m ao quadrado, aqui tem um 20m. Não é difícil de você ver que isso aqui pode ser escrito dessa maneira aqui. Menos 5, isso é maior que zero. Observe que se eu multiplicar 4m por m, vou ter 4m ao quadrado. E que quando eu multiplico 4m por menos 5, vou ter o 20 que eu tenho ali. Tá certo? Então, essa expressão só é maior que zero se e somente se, né? Se e somente se 4m é maior que zero, ou então, né, m menos 5 é maior que zero. Então, dali, o que você vai ter? Vai ter que o m é maior que 5, maior que zero, ou o m é maior que 5. Nós encontramos dois valores de m. No caso, o m deve ser maior que 1, ou então o m deve ser maior que 5. Qual é o valor a considerar e qual é o valor a não considerar? Tá? Uma bela pergunta que a gente deve se fazer. Ora, vocês estudaram inequações, né? Estudaram inequações, tá? Então, vocês precisam encontrar, né, onde é que aquilo é verdadeiro, as expressões que nós encontramos. Nós encontramos que m é 0 e também o m é 5, tá, né? Aqui é 0. m maior que zero significa que nós queremos todos os números que partem de zero até o mais infinito, tá? Aqui é o mais infinito, conforme vocês viram também, né, na reta real, tá? Representação de números numa reta real. E o m
maior que 5, queremos todos os números que partem de 5 até o mais infinito. Então, a interseção, né, é do 5 até o mais infinito. Ou seja, a nossa solução é m que pertence aos reais, tal que o m deve ser maior que 5. Sempre que isso acontecer, então a nossa equação terá, né, raízes reais e mais distintas uma da outra, tá bom? Essa é a solução do nosso problema, tá certo? Eu fico por aqui e volto numa outra videoaula para dar continuidade à resolução dos nossos problemas usando equações do segundo grau.